vamos orar. Que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez. Soberano Deus, Deus de poder, de honra e glória, estou aqui, meu Pai, para te apresentar a tua santa palavra, Senhor. Que o Senhor possa me usar como teu instrumento, Senhor. Que eu possa diminuir e o Senhor crescer, Senhor. Me usa, Senhor, nesta noite. Esta palavra toca os corações, Santo Espírito de Deus, e que faça morada, meu Pai. Que ela penetre, Senhor, e corte, Pai, lá no íntimo do íntimo de cada um de nós, Senhor. E que o Senhor renove as nossas forças a cada dia. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Diz assim, irmão, Joel, capítulo 2, versículo 12 ao 17. Diz assim: contudo agora, diz Deus, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Dilacerei o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai com todo o vosso ser para Deus, para o vosso Deus. Porquanto ele é tardio em irar-se e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e suspender as desgraças previstas. É possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita uma bênção sobre vós. Assim podereis fazer oferta de cereais e apresentar libações ao vosso Deus. Tocai-vos o soate, trombetas, ao Sião. Determinai um jejum geral, convocai uma assembleia solene. Reúne todas as pessoas, consagrai a comunidade, ajuntai os anciões e líderes do povo. Reúne todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saia o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados dos seus aposentos nupciais. Que os sacerdotes que ministram diante de Deus planteiem entre o pórtio do templo e o altar, orando nesses termos: ó Deus, poupa teu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele, porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus deles. Louvado seja Deus. Poder se assentar, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, nosso Deus, ele é maravilhoso. Aleluia, Jesus. O nosso Deus, ele é misericordioso. E este Deus está falando comigo e com você nesta noite. É o mesmo Deus que falou através do profeta Joel para aquela nação que estava passando por ataques do povo da Síria. E, além disso, além de serem fortemente estavam sendo atacados, irmãos, estava tendo ali uma grande seca. E muitos gafanhotos já haviam invadido aquele local e destruído toda a plantação. Eles estavam passando por grande tormento, por fome, com aquela peste, destruindo tudo, e aquele povo estava apavorado. Mas o próprio Deus foi que permitiu que aquilo acontecesse naquele lugar, para que aquele povo se voltasse para ele. Mas podemos dizer que aconteceu, irmã Patrícia, que aquele povo estava tão em grande pecado que Deus permitiu aquele castigo. Não estava em pecado, irmão. Pecado maior que aquele povo não estava mais olhando para Deus como ele queria. Aquele povo não estava mais servindo a Deus como ele queria. O coração daquele povo não estava mais contrito a Deus como ele queria. Então foi por isso que Deus permitiu aquela assolação toda naquele povo. E comigo, na tua vida, não é diferente, irmãos. O mesmo Deus de outrora é o mesmo Deus de hoje. Deus quer que você, que eu, viva completamente ligado nele. Que a gente possa estar não olhando nem para as coisas do mundo, nem para a nossa vida, para o nosso problema, para a nossa situação. Não! Ele quer que nos voltemos e olhemos só para ele. Se estamos aqui louvando, exaltando, só nesse pensamento. Se estamos aqui contrito ouvindo a palavra, só nesse pensamento. Esqueça tudo.
Aleluia. Tudo que está afligindo sua mente, seu coração, seu pensamento, harmonia, problema, ansiedade, deixe tudo lá fora. E diga, não, eu vou ali exaltar o meu Deus. Aleluia. Porque eu sei que Ele está aqui nesta Glória a Deus, aleluia. É isso que Ele fez com aquele povo. Ele chamou o povo ali, aquele povo fazia tudo que Deus pedia. Aquele povo queimava incensos agradáveis ao Senhor. Aquele povo cultuava a Deus. Ali existia uma igreja onde aquele povo cultuava verdadeiramente a Deus. Existia o templo, meus irmãos. Mas era como se Deus estivesse de costa para eles. Eles estavam ali como se não estivesse. Eles estavam ali como se a mente não estivesse naquele lugar, como o pensamento não estivesse ali. Era uma coisa morta e Deus estava vendo tudo, porque só Deus é que esquadrilha e conhece o coração de cada um. Verdade, Deus. E conosco não é diferente. Então Deus, através do profeta Joel, Deus usa o profeta para que levasse aquela mensagem. Aquele povo estava desesperado. Aquele povo não aguentava mais ser atacado, ser machucado, né? Os inimigos das outras cidades entravam, destruía tudo, acabava com tudo, irmãos. E eles não aguentavam mais. Aquele povo já estava cativo, estavam presos, 70 anos presos lá na Babilônia. Quando retornaram, recomeçaram tudo novamente. Perderam tudo quando aqueles inimigos os levaram cativo. E quando retornaram, reconstruíram novamente, estavam reconstruindo aos poucos, de repente veio essa destruição, mas dessa vez foi o próprio Deus que permitiu, para que aquele povo voltasse para Ele novamente. Era necessário, irmãos. Louvado seja Deus. E aqui vamos analisar. A mensagem destaca que o arrependimento não é apenas uma questão de ação externa, mas de uma mudança interna, um rasgar o coração. A promessa de Deus é que se o povo se voltar para Ele, Ele voltaria para o povo e o perdoaria, e o abençoaria e restauraria tudo novamente. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 12, diz assim, esse versículo, irmãos, aqui, que a gente leu, diz assim, contudo agora, diz Deus, convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Aqui eu coloquei. Este versículo marca um ponto crucial, onde o profeta enfatiza a necessidade de um arrependimento sincero, profundo, e mais do que uma mudança interior e sim exterior. Mas uma transformação que vem de dentro para fora. O que é que Deus quer falar nesta noite para mim e para você, irmãos? Louvado seja Deus. Glória, glória. Temos que ter um arrependimento na nossa vida. Verdade, Jesus. E esse arrependimento, irmãos, que o versículo 12 fala aqui, que Deus chama aquele povo, quando Deus convoca os líderes, passa primeiro a reunião para os líderes. Se você vier acompanhar no capítulo 1 de Joel, depois você deu uma lida, Deus convoca os líderes primeiro, anunciando para eles o que ele queria. Uma mudança. Mudem. Olhem para mim. Haja arrependimento no teu coração. Glória a Deus. Para que eu venha fazer morada. Mas esse arrependimento, irmãos, quando vier sobre mim, sobre a tua vida, tem que ser um verdadeiro arrependimento. Ele vem de dentro, está rasgando, limpando tudo para fora. Se não existir isso, irmãos, nós verdadeiramente não estamos servindo este Deus. Irmão, nós estamos vendo aí esse cenário gospel que estamos vivendo, irmãos. A nossa igreja, a igreja a qual o nosso Deus criou, sendo esculhambada, chacotada, humilhada. E às vezes a gente diz assim, mas o problema não é comigo. Eu não tenho problema nenhum, eu vivo reto, eu não tenho um defeito. Eu não tenho nada diante do meu Deus. Não é comigo como, irmãos. Está falando da nossa igreja. Está falando da noiva de Cristo. Tudo o que está acontecendo aí fora, a gente tem que sentir isso, irmão. Se você não sente isso, você não está ligado com Cristo. Você tem que sentir a dor, os escândalos, das humilhações, da esculhambação que estão falando da nossa congregação, da nossa igreja. Louvado seja Deus. Não é porque a gente está aqui preso, irmão, dentro da igreja. A igreja, a noiva de Cristo, é universal. Tudo que acontecer abrange o corpo de Cristo. O seu dedinho, quando está ferido, dói, não dói? Então,
corpo de Cristo. Imagine o corpo de Cristo. Então, quando você estiver orando, apresente os líderes de todas as igrejas. Apresente a Deus. Fale, Deus, olha, você está vendo, Pai, o que está acontecendo com a tua noiva, Senhor. A tua noiva está ferida. Peça a Deus. Porque se você não tiver esse amor, irmãos, não podemos se prender só aqui, não. A igreja de Cristo é uma só. Naquele grande dia não vai ter prata de igreja, não vai ter divisão. Então, quando falarem da igreja de Cristo, defenda. Diga, não, existe o joio, existe o trigo. E nós estamos tristes com esses escândalos que está acontecendo com nossos irmãos. Não saia de bandinha ou cale sua boca como se nada estivesse acontecendo, não, irmãos. Porque quando a gente ajoelha, a gente sente a dor do sofrimento de Cristo. E vimos que Cristo está sofrendo, está sentindo com esses escândalos, essas esculhambações que está tendo aí. Mas é necessário para que ele volte, irmãos. É necessário. Mas nós, como igreja de Cristo, temos que fazer a diferença. Aleluia, Jesus. Eu creio que ali pode ser que aquele povo todo não se arrependeu, mas eu creio que a grande maioria se arrependeu. Então não importa que eu me arrependa só, que você também se arrependa só, mas que uma grande quantidade se arrependendo, você já faz a mudança, já vai tocando aos corações dos outros. E através do teu arrependimento verdadeiro, outros vão ser tocados. Louvado seja Deus. Então aqui no versículo 12 fala sobre isso, de arrependimento sincero. No versículo 13, irmãos, louvado seja Deus, diz assim: dilacerei o vosso coração e não as vossas vestes, como de costume. Retornai contudo o vosso ser para Deus. Porquanto ele é tanto em irar-se, tanto tardio em irar-se, e magnânimo em misericórdia, compassivo, paciente, todo amor, e capaz de arrepender-se e surpreender a desgraça prevista. Aqui, meus irmãos, antigamente eles tinham os costumes de quando algo acontecia verdadeiramente de um arrependimento, eles rasgavam as vestes em praça pública, diante das autoridades. Mas Deus não quer só isso. O rasgar as vestes nem sempre mostrava que era um verdadeiro arrependimento. Às vezes você fazia aquilo para poder mostrar para alguém que você se arrependeu. Deus quer que você se arrependa verdadeiramente. O arrependimento tem que vir de dentro para fora. Tem que sair dentro do teu coração. É assim mesmo, Jesus. Aí sim, verdadeiramente, você vai entender que Deus está falando comigo e com você. Então não é esse arrependimento que Deus quer que aconteça, irmãos. Quando a gente chega e fala, você pede um perdão e aquele perdão não foi verdadeiramente de dentro do coração, foi da boca para fora. Deus não quer isso. Deus quer que você se arrependa, você rasgue as suas vestes diante dele, diga: Senhor, me perdoe, chore, grite, mas me perdoa, Senhor. Por isso que Deus estava pedindo àquele povo: se vocês se voltarem para mim, se arrependerem, eu sou tardio para a minha ira. Deus não quer destruir ninguém, irmãos. Louvado seja Deus. O prazer de Deus não está em destruir a vida de ninguém. O prazer de Deus está em restaurar, em abençoar. Louvado seja Deus. E eu coloquei aqui para a gente ter uma meditação. A mensagem aqui é que o arrependimento deve vir do coração, não apenas de mudanças externas, como vestir roupas tristes. Deus é descrito como compassivo, capaz de perdoar e se arrepender do mal. Louvado seja Deus. Então, se você verdadeiramente diz: Senhor, me perdoe, como eu creio que nós, quando tivemos um encontro verdadeiro com Ele, não tínhamos esse entendimento, não sabíamos nem quem era esse Deus, a qual nós estamos aqui nos reverenciando, a qual nós chegamos nesta congregação e nós nos calamos porque nós sentimos a presença dele e sabemos que ele é santo. Então, ao colocarmos o pé aqui, nós temos que ter reverência, nós temos que ter zelo com as coisas de Deus. Aleluia, Deus. Temos que ter cuidado com as coisas de Deus, irmãos, porque nós vamos ser cobrados. É assim mesmo. Nós vamos ser cobrados com as coisas do Senhor. Então, quando você entra aqui, eu tenho certeza que o mesmo quebrantamento que eu tenho, você também tem.
Porque você sabe que você não está aqui apenas para uma reunião e uma aula sobre a Bíblia. Não, estamos diante de um Deus santo. Aleluia, glória, Ele está neste lugar. glória. Ele se faz Santo, presente. santo é teu nome, Senhor. Louvado seja Aleluia, Deus. Deus. No versículo 14 diz assim: é possível que ele volte atrás e se arrependa, e ao passar ainda permita que uma bênção sobre vós, assim podereis fazer ofertas de cereais e apresentar libações ao vosso Deus. Louvado seja Deus. Então, se você verdadeiramente se arrependeu, se você passou por algo, pecou, errou, e verdadeiramente você se arrependeu, a palavra diz que é possível que Deus volte e te abençoe. Sabe por quê, irmãos? Porque nosso Deus, ele não é um Deus que, quando ele designa uma coisa, ele volte atrás. Verdade. Nosso Deus, quando detecta uma coisa, dá ordem uma coisa, nosso Deus não tem como ele voltar atrás. Então, quando ele nos testa, ele sabe, porque ele nos conhece, sabe que vai haver um arrependimento e ele já está decretado lá a tua vitória. Aleluia. Já está decretado, irmãos. Não é que Deus se arrependeu do que ele fez com você e voltou e disse: não, eu me arrependo e vou abençoar. Não, já está tudo certo. Deus conhece o meu e o teu coração. Amém, Deus. Você não está aqui ouvindo esta palavra, Glória a não, irmão. Deus, aleluia. É necessário que ele quer ver isso de nós, um arrependimento. E quando essa palavra vem para a igreja. Igreja, voltemos para o Senhor. Porque às vezes a gente está aqui no culto, participa de todos os cultos, de louvor, de reunião, mas o nosso coração está tão longe de Deus. Verdade. Tão longe de Deus que só está aí a matéria. Mas Deus sabe de todas as coisas. Verdade, Jesus. Deus sabe quem é você. Deus sabe quem sou eu. Aleluia. Então Ele está falando comigo e com você, igreja. Você quer ver bênção? Você às vezes pede tantas bênçãos. Senhor, me dá um carro. Senhor, me dá uma casa. Senhor, me dá um trabalho melhor. Mas você não pede ao Senhor. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, me transforma. Senhor, me muda, Senhor. Senhor, eu quero entender mais de Ti, Senhor. Aleluia. Você não pede isso. Quantas vezes você já jejuou pedindo a Deus: Senhor, eu quero jejuar para um quebrantamento? Quantas vezes? Jesus, oh glória. Quantas vezes você fez esse jejum este ano, dizendo: Senhor, eu quero um quebrantamento? Ou você jejuou em prol de algo? Não é errado você jejuar em prol de algo que você está querendo, uma bênção na sua casa, mas, irmãos, o principal jejum é o jejum que você se dobra aos pés do Senhor, pedindo um quebrantamento. Pedindo a Ele que Ele quebre e jogue por terra todo o teu mal, todo o teu pecado, todo o teu erro. Aleluia. Esse é o verdadeiro jejum, irmãos. Devemos jejuar. O jejum, quando você pensa em comer o alimento da carne, você deixa o alimento da carne e faz o jejum, que é para a alma. O jejum fortalece a tua alma. Aleluia, Senhor. É para isso que serve o jejum, irmãos. Então, por isso que Deus, Ele determina que você faça o jejum, para que o seu coração, a sua alma esteja sempre quebrantada, sempre voltada para Ele, irmãos. Porque quando a gente pensa só em comer o alimento da carne, que é o pão, a água, o vinho, a comida, a gente está jejuando, a gente não está fortalecendo o nosso espírito. E como é que a gente vai ter comunicação com o Pai, irmãos? É necessário que a gente tenha um período de jejum e oração, pedindo ao Senhor que nos fortaleça. Por isso que Deus pediu aqui: louvado seja Deus. E eu deixei com a palavra: louvado seja Deus. Este versículo expressa uma esperança, um arrependimento sincero e a possibilidade de Deus mudar de ideia e abençoar o povo. Irmãos, quando a gente está passando por uma grande luta, seja você na congregação, a congregação pode estar passando por uma grande luta, uma grande dificuldade, e a gente reúne em oração. O que é que a igreja faz? A igreja levanta em oração, em prol daquela causa. Mas aquela causa que a gente bota as mãos em prol, a gente tem certeza que Deus vai fazer? Não. Mas pedindo a Deus, quem sabe o Senhor nos olha, quem sabe o Senhor nos vê, quem sabe o Senhor não vê graça em nós, no nosso quebrantamento, nas nossas orações, nas nossas petições. E o Senhor derrama graça quando Ele vê um coração contrito e quebrantado. Aleluia. Na tua vida, na minha vida, não é diferente. Santo é teu nome. Quando você quer abraçar uma causa, você quer ver bênção dentro da sua casa, na sua vida, e você se arrepende verdadeiramente, então você se lança aos pés do Senhor e diz: Senhor, quem sabe o Senhor não vê a minha causa?
Você não vai dizer, Senhor, o Senhor tem que ver. Você não pode botar Deus na prova e exigir nada dele. Mas você pode dizer, Senhor, quem sabe, Senhor? Eu estou aqui, meu Pai, mas quem sabe o Senhor não vê graça aos meus olhos. Senhor, o que está acontecendo na minha vida que está errado, Senhor, aquebrando o meu coração. É assim mesmo, para que tu Deus. venha fazer morada na minha vida. Aleluia. Irmãos, nesta noite o Senhor pede a mim e a você. Se aquebranta mais o Oh, coração. glória a Jesus. Aquebrando o teu coração, a tua alma, que o Senhor venha fazer morada na minha e na tua vida. Amém. Louvado seja Deus. Perfeito nós não somos, irmãos. Aquele povo achava que servir a Deus, mas eram religiosos. Aquele povo estavam sendo religiosos, mas não serviu a Deus verdadeiramente. Então foi necessário que Deus viesse acordar aquele povo. E quando Deus pune, ele tem várias formas de punir. E foi aquela da pior forma que ele tratou aquele povo. O povo dele, o povo escolhido, o povo que era para honrar, glorificar a Deus, estar exaltando. Aquele povo era um povo querido por Deus. Mas aquele povo estava perdido. Estava no meio da congregação, no meio do templo, mas não louvava e glorificava a Deus verdadeiramente de coração. Quem sabe onde estava a mente daquele povo? Ninguém sabe. Então, no meio de hoje, no dia de hoje, não é diferente, irmãos. Às vezes a gente está preso a tantos problemas, tantas coisas na nossa vida. Esquecemos, irmãos, que não viemos para uma congregação. Não viemos para uma reunião. Viemos adorar o Deus vivo que se encontra presente. Glória, glória, glória. Louvado seja Deus. É tempo de acordarmos, irmãos. Acorda, igreja. Porque Jesus está voltando. E essa profecia do profeta Joel, ela é atemporal. O que dizer atemporal, irmão? Não ficou naquele tempo, não, irmão. É para hoje, é para o dia de hoje. Sabe por quê? Porque essa profecia quer dizer que Jesus está voltando. Aleluia. E Ele vai nos cobrar, vai cobrar de mim e de você. O que você está fazendo, igreja? Para que eu te chamei? Foi para fazer a obra do Senhor, para levar o Evangelho do É Senhor. assim mesmo, Deus. Para amar uns aos outros mais e mais, para se compadecer da dor do outro, para pregar o Evangelho dentro da nossa casa, irmãos. Falar do amor daqueles que estão perdidos. É para isso que Ele nos chamou. É por isso que essa profecia é para o tempo de hoje, igreja. Jesus está voltando. Às vezes a gente se apega a tantas coisas, a gente quer tantas coisas, mas a gente está esquecendo do principal. A nossa subida está pertinho da gente ir. Glória a Deus. Cada dia a gente vê o sinal. Jesus está voltando para nos buscar. Amém. E ninguém quer ficar aqui, irmãos. As pessoas que não conhecem a Deus me falam o tempo todo: Pati, eu não quero ficar aqui. E eu falei: mas tu já teve encontro com Jesus? Porque só por Ele é que vai. Mas não querem ficar aqui, sabe por quê, irmãos? Porque já tem entendimento do que vai ser isso aqui que ficar. Verdade. Nós não vamos ficar. E não vamos querer que os nossos também fiquem. Verdade, Senhor. Então é uma cobrança que o Senhor nos chama nesta noite. Vem para cá, meus filhos. Eu estou falando comigo, contigo, com cada um de vocês. Aleluia. Se dedica mais, ora mais, busca as coisas de Deus. Tira um período de oração, de jejum, rasga o peito, irmãos, em choro, em lamento, de choro, de arrependimento. Tem que vir da tua alma. Esse arrependimento tem que sair de dentro. Quando você faz algo que você magoou alguém, que feriu alguém que você ama, como é que você fica? Você fica feliz? Não. Você não fica feliz quando você sente que verdadeiramente você machucou alguém que você ama muito e aquela pessoa se zangou com você. Você não fica feliz. Mesma coisa com o nosso Jesus. Dói nele. Quando você sente que o pecado machuca ele, dói nele, você abandona imediatamente e larga. Sabe por quê? Porque fere. E nós somos servos, irmãos. Nós somos chamados para servir a Deus. Aleluia. Se nós somos chamados para servir, a nossa vida hoje não nos pertence mais. Verdade. Nada que nós fazemos, tudo tem que ser consultado. Senhor, da tua vontade, é o teu querer. É assim mesmo. Aquele povo estava papai. perdido, sabe por quê, irmãos? Não consultava mais a Deus. Porque se tivesse intimidade com Ele, não precisaria nada daquilo. Louvado seja Deus. Se eu chegar em mim, mas foi necessário. Foi necessário, que às vezes estavam fazendo tudo conforme o seu querer, a sua vontade, e achando que estava servindo a Deus dentro de uma religião. Verdade. Quantos acham que está dentro da religião, irmãos? É tantos maltratos, a gente vê tantas famílias destruídas dentro da própria religião.
achando que estão fazendo certo, que estão seguindo a Deus, achando que Deus não está vendo. Mas Deus contempla e vê todas as coisas. Louvado seja Aleluia, Deus. Aqui no versículo 5 diz assim: tocai, pois, a trombeta em Sião, determinai um jejum geral, convocai uma assembleia. Louvado seja Deus, uma assembleia solene. Antigamente, irmãos, quando tinha uma reunião, para ter uma festa, algo grande, se tocava a trombeta para reunir, chamar o povo. Mas aqui o Senhor chamou, mandou tocar a trombeta para uma reunião em convocação, para que o povo se humilhasse na presença. Aleluia, Jesus. Era necessário Glória. aquela reunião, era necessário que aquele povo se arrependesse. O Senhor não queria 1, 2, 3, não, era multidão, era em massa, para que a mão do Senhor viesse agir. Foi ordem do próprio Deus. Aqui não foi Joel que pensou, o profeta Joel pensou, acho que eu vou fazer isso aqui. Não, viu aquela tragédia, acho que ele foi usado pelo próprio Deus. Quem usou a boca do profeta Joel foi o próprio Deus, que deu a ordem. Reúnam Glória a todos, Deus. se onde a trombeta, para que eu venha, para que exista uma possibilidade que eu possa me arrepender. Amém. E voltar atrás e abençoar vocês. Se eu Oh, ver glória. verdadeiramente, Santo, santo é o arrependimento. teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Mostra a palavra, Seja Senhor. Deus. Aqui no versículo 17 e 16 diz assim: reunir todas as pessoas, consagrar a comunidade, ajudar os anciões e líderes do povo, reúne todos os jovens, inclusive os meninos e as crianças que ainda mamam no peito. Saiam o noivo e a noiva, isto é, os recém-casados, dos seus aposentos oficiais. Que os sacerdotes que ministram diante de Deus planteiem entre o pórtico do templo e o altar, orando nestes termos: Deus, poupa teu povo, e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações se escarneçam dele. Louvado seja Deus, porque se haveria de questionar entre os pagãos onde está o Deus dele. Amém, irmãos? Então, naquela época, irmãos, só era liberado quando Deus convocava mães que estivessem amamentando ou casais recém-casados. Quando se casavam, nem para a guerra iria quando se casavam. Ficava um ano o casal ali juntos, unidos, para que ele viesse conhecer melhor. Então o Deus liberava para todas as coisas. Mas com essa convocação, Deus não poupou ninguém. Observe esse detalhe: as mães que estavam amamentando, as crianças inocentes, puras, irmãos, foram convocadas também. E os adultos responsáveis tiveram que se responsabilizar por elas, mas estávamos todos ali convocados. Ele não poupou ninguém. Vocês têm noção como é que estava a ira de Deus naquele lugar, irmãos? Porque às vezes a gente não entende, a gente crê em um Deus bonzinho, um Deus Papai Noel que faz todas as coisas, não está vendo nada disso que está acontecendo, está cego, está com as mãos mirradas, esqueceu de tudo, isolou esse mundo. Não, irmãos. Este Deus não é o Deus que nós servimos, não, irmãos. O Deus que nós servimos é um Deus que está contemplando tudo, está vendo tudo. Aleluia, Deus glória, conhece a mim, conhece você não está aqui. Jesus, eu creio, Senhor. Se você está aqui, porque o próprio Deus te chamou, o próprio Amém, Deus te Deus, escolheu. Senhor. Ele tem um carinho especial Glória, por você. glória. Você não é qualquer pessoa. Podem até nos achar qualquer um, mas nós não somos qualquer pessoa. É por isso que a gente tem que colocar um brilho, uma alegria no rosto. É assim mesmo. Com autoridade, dizer: eu sou filha do Deus vivo. Ele me chamou, Ele me escolheu. Ninguém pode te humilhar, ninguém pode te abater. Aleluia, Deus. Ninguém pode te abater, irmãos. Porque quando vier esse abatimento, daqui da terra você olha para cima. Eu tenho um pai. Meu pai me ama. Meu pai tem um carinho tão grande por mim. Aleluia. O zelo dele por mim é muito grande. Deus tem um zelo muito grande por esta igreja. Oh, glória. Se a gente não pode consertar este mundo que já é maligno, vamos cuidar da nossa igreja. Verdade, Jesus.
Vamos Cuida de fechar nós, na nossa Senhor. congregação Cuida, Senhor. e orar um pelo outro. Cuida, Jesus. Dizer, Senhor, por que eu não estou bem? Ora pelo teu irmão. É assim Se mesmo. preocupa com o teu irmão. Se você vê algo no seu irmão que você está vendo que não está bem, vá orar, desça seu joelho, Aleluia. diga, Senhor, ora, consagra, pede pelo pastor. Pede pelo teu irmão, louvado seja Deus. Cresce na presença do Senhor. Se tiver algo dentro de você, Senhor, me libera. Senhor, me limpa, me transforma. É um pecado que você não consegue mudar. Pede ao Senhor que Ele transforme. Ele está aqui nesta noite. Aleluia, Deus. Pede. O que você vai pedir a Deus para exaltar o nome dEle que Ele não vai te Oh, dar? glória. Tu és fiel, Tem algo Senhor. impossível para Deus? Não, Tem algo impossível para este Deus que me chamou, te chamou? Ele nos escolheu, irmãos. Aleluias. Ele nos Glória, escolheu glória, a dedo. glória. Ele nos chamou. Mas Ele não chamou a gente para ficar aqui, não, irmãos. A gente tem um lugar reservado. Aleluia, Na Deus. glória. Oh, glória. E para a gente ir, a gente precisa se limpar. Verdade. Precisa se consertar. Precisa tirar tudo que não agrada a Ele. Tudo dizer, Senhor, eis-me aqui. Nesta noite, Senhor, eu tomo posse desta palavra, me transforma. mesmo, Deus. Arranca tudo que está dentro de mim, minha natureza difícil, meu coração duro. Essas coisas que às vezes eu bato de frente, que não é para bater, me tira, Oh, Senhor Jesus, Jesus. tira assim, Eu Deus. quero estar limpa diante de Ti. Tira, Deus. Pede a Deus nesta Aleluia, noite. Que o Jesus. Espírito Santo está Aleluia. comigo e com você. Ainda que você não esteja vendo, sabe por quê? Porque Glória, seus olhos estão glória. vedados, seus olhos estão tapados. Às vezes você vem triste e sai triste daqui. Porque você não está com o coração contrito com Deus. Perdeu essa intimidade. Aonde você deixou a sua intimidade com Deus? Retorne lá, vá buscar. Não fique preso a nada, não. É assim mesmo. Todas as Jesus. suas prioridades, tudo que você colocou prioridade no momento, nesta noite desfaça de tudo. Verdade, Deus. Aleluia, Desfaça de Jesus. todas as suas prioridades. Sim, Ele está falando Deus. comigo, com você Para nesta ti, noite. Jesus. A tua prioridade, a minha prioridade sou eu. Oh, glória, aleluia, Deus. Sou eu. É assim O que mesmo. você organizou para este ano na sua vida. Amém, Nesta Jesus. noite desfaça de tudo. Em nome de Verdade, Jesus. Deus. E diga, Senhor, eu quero recomeçar Oh, contigo. glória. Se eu não recomeçar contigo, eu não quero prioridade em É nada. assim mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque o mesmo Deus que dá, o mesmo Deus que toma, o mesmo Deus que abençoou aquele povo quando veio de lá da Babilônia, que Deus o liberou de lá, de 70 anos cativo naquele lugar, escravos ali na Babilônia, longe de parente, longe de tudo, por escravo, levado à força. Imagine o sofrimento daquele povo. Mas o dia que Deus disse, chega, liberou eles. E eles recomeçaram com toda a dor, toda a tristeza, sofrimento, mas Deus restaurou a vida deles. Aleluia. Deus restaurou, foi o próprio Deus que restaurou. Foi o próprio Deus que te chamou quando você estava nas trevas, se achando destruído, mas destruído, e Ele veio e restaurou a tua vida. Aleluia. Tem coisas hoje que você diz assim, eu não acredito que isso vai acontecer comigo. verdade, Eu não acredito Deus. que isso está acontecendo comigo. Foi Deus que restaurou. Glória a Deus. Glória, Deus te deu vestes glória, novas. glória. Deus te colocou um sorriso no teu rosto. E você nem imagina o que Ele vai fazer mais. Glória a Deus. Eu Então, creio. como nós podemos, irmãos, fazer planos se É Deus assim não estiver mesmo. na frente? Verdade. Como? Deus. De jeito Não nenhum. temos esse poder, irmãos. É assim E você mesmo. sabe que isso entristece o Espírito Santo. Você sabe, né? Quando nós fazemos planos que Ele não está na Verdade, nossa vida. Senhor. Não tem como. Porque às Deus. vezes, irmãos, a gente acha que a gente está colocando Deus à frente de tudo, mas se esta palavra está aqui para mim e para você, é porque nós não estamos fazendo isso. Verdade. Não estamos colocando Fala, Deus. Jesus. Amém. Oh, glória. Eu Se te você ouvi, não Senhor. está colocando Ele na frente É de assim todas as mesmo. coisas, e você, o que é, Fala, Patrícia, Deus, eu tô sentindo, colocar Senhor. Deus à frente de todas as Fala, coisas, é você Senhor. viver a obra É dele, assim mesmo. fazer a vontade dele, irmãos. Aleluia, Jesus. Servir a Ele verdadeiramente, estar na presença, na congregação, no meio dos irmãos, louvando, Amém, exaltando, Deus. glorificando a Amém, Deus, Jesus. participando dos cultos, Aleluia. tendo sede de Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a vontade de Deus. É assim mesmo. Essa foi a razão que Ele te chamou. Mas e as minhas coisas, as suas coisas, Deus vai cuidar. É assim mesmo. As suas Eu coisas, creio. quem cuida é Ele. Aleluia. Você acha que Deus não vai te abençoar?
Verdade. Ele não te chamou para isso. Ele vai te abençoar, porque Ele sabe todas as tuas necessidades. Mas, primeiramente, nós temos que honrar a Deus. Aleluia. Deus colocou esta igreja aqui, esta congregação aqui. Deus tem uma obra, Deus tem um compromisso com todos. Aleluia, glória, glória, glória. Bendito é teu nome. Todos aqui têm uma responsabilidade. Verdade, Deus, fez-me aqui, Sabe Senhor. por quê? Porque vocês são membros daqui. É assim mesmo, E o que Jesus. acontecer aqui não vai ser culpa do pastor só. Verdade, Se Deus. todos nós Ele vai cobrar. É De todos. assim mesmo. Todos, sabe por quê? Porque a responsabilidade é nossa. Aqui não existe melhor nem pior do que ninguém. Aqui não existe aquele que diz assim, eu me sinto tão pequeno, estou ali no canto. Não, Ele não vai olhar você desta forma, porque Ele não te vê como pequeno. Verdade, Ele não te vê Jesus. como pequeno. Oh, Ele te vê glória. como pessoas grandes. Aleluia, Deus. Aquele dia você não vai É ter assim desculpa mesmo, para dar para Senhor. Ele. Não vai ter desculpa, você vai dizer, É não, assim eu fiquei mesmo. assim com a irmã Patrícia, Ele vai dizer, não, eu não te chamei. O que tem a ver, irmã Patrícia? Verdade. A irmã Patrícia estava fazendo a obra, fazendo a minha vontade. Verdade. E você se oprimiu por quê? Eu te chamei para uma grande missão. Todos Aleluia. aqui têm um papel fundamental. Aleluia. Todos aqui, irmãos. Coloca isso dentro do teu coração nesta noite. E Verdade. Senhor, eis-me aqui. Por que me chamou, Senhor? É assim. Eu quero mais de eu quero me doar mais. Amém. Irmão, você não tem noção do que tem dentro de você. Do talento que tem dentro de você. Você não tem noção. Oh, A Jesus. tocha de fogo que está dentro de você. Amém. Deus te chamou para você liderar dentro da sua casa. Aleluia, De Deus. você ganhar almas para Jesus dentro da sua casa, no meio da tua parentela. Tirar aquele povo desse sofrimento, irmão. Tem pessoas enfermas, Deus, você vai colocar suas mãos e vai liberar através do Espírito Santo a cura. Aleluia, Jesus. Dentro da tua casa, no meio dos Amém, teus. Jesus. Amém. E às vezes você está sofrendo, dizendo, Senhor, cura. Senhor, faz. Deus está dizendo, você pode fazer. Oh, Jesus. Me busca mais verdadeiramente de coração, de alma. Se Oh, entrega. Deus vivo. Não olha para nada deste mundo, não, irmãos. Tudo que tem aqui é dele. Tudo está no Aleluia. controle dele. Glória Você acha que a Deus vai Deus. deixar faltar nada na minha, na tua vida? Nunca. Nunca, irmãos. Nunca, Jesus. Nunca falou. Mas é necessário primeiro que a gente venha fazer a vontade dele. Verdade. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Tudo que Deus faz é perfeito, irmãos. Às vezes a gente não entende naquela hora. Algo que aconteceu na tua vida, veio um sofrimento, mas depois lá na frente você vai contemplar e agradecer a Deus. Aleluia. Senhor, obrigado, Senhor. Eu Obrigado creio, por este Jesus. livramento, Senhor. Obrigado porque tu cuidou de mim, Senhor. Sabe por quê, irmãos? É amadurecimento. É assim É mesmo. crescimento espiritual. É assim mesmo, Jesus. Todos os dias, irmãos, não deixe de buscar ao Senhor. Ele está só esperando você dar um passo. Oh, glória. E às vezes a gente se murmura, a gente se lamenta, a gente reclama muito, irmão. Fica preso a nós mesmos. Não é a ninguém não, a nós mesmos. Porque a gente não vai ter desculpa para falar. E esta palavra vai falar da volta de Cristo. Aleluia. Esta palavra está falando aqui da volta de Cristo. Oh, Jesus glória, está Jesus. bem Tu és pertinho. fiel, E Senhor. se Jesus voltasse hoje, estivesse aqui hoje, nos levando, como é que Oh, nós glória. estamos prontos mesmo para partir. Aleluia, Jesus. De abrir a boca perante a Ele, na frente dele, e dizer: me leva, Oh, Senhor. glória. Porque lá só vai entrar nos remidos, lavado pelo Ai, sangue do Deus. Senhor. Que nesta noite a gente possa entender isso, ter esse comprometimento, dizer: Senhor, eu me comprometo, meu Pai, a te buscar mais. Irmão, não se preocupa de conversar com Deus, não. Às vezes você está passando por um problema, às vezes você tem um defeito, às vezes você tem um pecado tão grande que às vezes você tem medo de conversar com Deus. Não se preocupa com isso, não, irmãos. Se lança nos pés dele, que é o único que não vai te acusar. Oh, glória. É o único que você pode se lançar no chão e rasgar teu peito e chorar. Verdade, Jesus. Ele só quer ver isso de você. Amém. Esse arrependimento. Senhor. Nesta noite, ele dá uma nova chance na minha vida e na tua vida para recomeçar. Amém, Deus. Reconstrua. Dá valor a tudo que Deus te deu. Tudo que Deus faz é perfeito. Cuida. Deus te deu algo precioso. Amém, Cuida, Deus. dá valor. Amém. O zelo. Pode ser a Aleluia, última chance da Jesus. tua vida. Glória. Cuida, dá amor. É assim Não, mesmo, foi Deus que me Deus. deu. Foi Deus que te
deu para mim, foi Deus que me deu para você. Obrigada, Jesus. Valorize, tá? Porque não sabemos até que dia, até a hora que Deus vai retirar. Podemos estar aqui agora, mas não sabemos se vamos permanecer. Então, que o amor de Cristo sempre esteja na nossa vida. Amém. Que essa congregação ela seja uma congregação sempre unida no amor. Em nome de Jesus. Que a gente venha ajoelhar e dizer, Senhor, por que esta palavra? Por que tu deste esta palavra à nossa congregação? Quando você estiver orando, invoque o Senhor. Por que, Senhor? Por que tu falaste comigo desta forma? Porque a primeira palavra vem para mim, irmãos. Depois vem para a igreja. Então, nós devemos estar sempre atentos a isso. Eu deixei para concluir dizendo assim: louvado seja Deus. A passagem conclui com um chamado à ação, incentivando o povo a se reunir, lamentar e orar, esperando a intervenção de Deus. E um apelo para que o povo se manifeste em unidade de fé, reconhecendo a necessidade de Deus em suas vidas. É um poderoso chamado à ação e à transformação interior, com a promessa de que Deus é misericordioso. Se o povo se voltar para Ele, Ele perdoará e restaurará. Louvado seja Deus. Então, que nesta noite nós possamos estar com esse pensamento. Senhor Jesus, eu quero voltar a Ti. Senhor, onde eu parei, Deus? Faça essa pergunta a Deus, onde eu parei. Você sabe, todos nós sabemos quando nós não estamos bem com Cristo. Todos nós sabemos, irmão. Não precisa o irmão chegar para você e falar, não precisa. É algo que quando você iniciou na fé, aquele toque que veio no teu coração, tomou a tua alma e disse, eis, vem aqui, estou contigo. Oh, glória. E você ficou tão cheio de amor. Oh, Deus. Transbordou que você só tinha vontade de fazer a obra do Senhor. Amém, você só tinha vontade de falar do amor dele. E de repente parou. Oh, Jesus. Hoje você se sente estacionado pelo sufoco do dia a dia. Nesta noite o Senhor fala comigo e com você. Torna o primeiro amor. Esse primeiro amor nunca pode deixar de sair do teu coração, do meu coração, irmão. Fortalece. Pede a Deus, Senhor, me fortalece. Irmãos, faça jejum, consagre, chore, mas diga, Senhor, não saia da minha presença. Para onde eu irei sem a tua presença? Verdade, Deus. Honre a Deus em todas as coisas. Aleluia. Tudo que você fizer, honre a Deus. Porque foi Ele que te deu. Se tudo está acontecendo na tua e na minha vida, é permissível por Deus. Verdade, Senhor. Até este momento é permissível por Deus. Até a boca para louvar é permissível por Deus. Aleluia. Tudo que nós fazemos que permite Ele. Amém, Deus. Então nós não temos poder para nada, irmãos. Glória a Deus. Não temos poder para nada. Nem para dizer assim, louvado seja Deus. Hoje eu não quero mais ler a Bíblia, nem falar do amor de Deus. Não temos esse poder, irmão. Porque se a gente ficar sem fazer isso, a gente vai ficar fraco. É assim E a gente vai se afastar como aquele povo estava se afastando sem perceber. Vivendo uma vida em Cristo, dentro da igreja, mas não percebia que estava longe de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite. Amém. Em nome de Jesus.